Olá, meu nome é Maria Cristina Schombeck e eu vou estar apresentando então o meu seminário sobre o meu produto, que será a carne ovina, referente à matéria de ovinocultura, ministrada pela professora Patrícia Barcelos Costa. Então, como introdução, aqui são os tópicos que eu irei abordar no meu seminário, como o rebanho brasileiro, exportação e importação, as raças mais comuns especializadas na produção de carne, características da carne ovina, composição e análise sensorial com um artigo e produtos processados a partir da carne de ovinos. Então, sobre o rebanho brasileiro, o Brasil em 2022 ele teve um acréscimo de mais de 4,7%, totalizando então em 21,5 milhões de cabeças, conforme os dados de IBGE de 2023. Então, a Bahia é o estado de maior produção de carne de ovinos e então a produção do rebanho ela vem sendo dividida em 69,9% concentrada no Nordeste e 15,6% concentrado na região Sul. E as demais quantidades elas vêm sendo diversificadas nos diversos estados do país. Então aqui eu trouxe de maneira gráfica então o crescimento do rebanho de ovinos em relação aos anos civis. Então a gente pode observar que em 2016 tinha em torno de 18 mil cabeças e já em 2020 passou a ter quase 21 mil cabeças de ovinos. Então essa produção ela vem crescendo rapidamente e tomando espaço então no mercado consumidor. Então aqui é uma tabela que a gente pode observar a produção por região. Então o Nordeste, como principal produtor, a gente pode observar que ele vem crescendo constantemente de 2016 para cá. Então o Nordeste é a região de maior produção de carne de ovinos. Em segundo lugar se encontra a região Sul, então, que acaba tendo uma diminuição na quantidade de rebanho, provavelmente devido às diversas outras culturas que estão sendo produzidas e influenciadas para que ocorra uma produtividade nessa região também. Então o Nordeste ele vem crescendo e a região Sul vem diminuindo, mas vem diminuindo pouco, mas provavelmente nos próximos dados ela vai ter uma produção elevada. Então, em relação à exportação, em janeiro se exportava aproximadamente 32 mil quilos de carne e em janeiro de 2023 ocorreu uma redução, exportando então 28 mil quilos de carne, tendo uma redução de 2022 para 2023 de quase 12% de exportação. E já na importação de janeiro de 2022 se importava 637 mil quilos de carne e em 2023 teve uma importação então de 821 quilos de carne, tendo então um aumento de quase 30% na importação. Esses dados eles não são referentes ao Brasil, então eles são referentes à região Sul, que eu encontrei nessa cartilha aqui da FamaSul. Então a gente pode observar que a produção de ovinos para produzir carne, ela é um sistema de produção que ela tem potencial para crescimento e ela vai ter mercado consumidor. E isso se deve a uma maior importação por conta então de o produto ele está tendo níveis de aceitação que antigamente não teria e por ser também uma carne com um elevado valor para aquisição. Então a gente pode observar que ela está tendo um crescimento na sua produção
sendo então uma produção que pode ser utilizada para crescimento e expansão, porque ela vai ter aceitabilidade e um mercado consumidor para a produção de carne. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos das raças mais comuns especializadas em produção de carne. A primeira é a Suffolk, que ela tem então adaptação em diferentes climas da região, então ela pode ser produzida tanto no sul quanto na região nordeste, porque ela consegue se adaptar. Tem que ser fornecida a ela então uma alimentação de boa qualidade e em grande quantidade para que ela possa então produzir o seu produto, que nesse caso é a carne. Ela apresenta uma facilidade de parto, um rendimento de carcaça de 45 até 48%, então ela apresenta quase 50% de rendimento de carcaça, sendo uma carne magra e de qualidade. E também o seu ganho médio diário, ele pode ser de 250 até 600 gramas por dia. Então, a raça Ile de France é o meu segundo exemplo. Ela possui, então, uma carcaça pesada e de qualidade, um bom desenvolvimento muscular, principalmente nas regiões nobres, como pernil, lombo e paleta. Ela apresenta precocidade, então aos 60 dias elas já pesam em torno de 20 a 23 quilos e apresenta um ganho médio diário de 287 gramas de 30 aos 70 dias. O meu terceiro exemplo é a Hampshire Down, que ela apresenta adaptação então aos diferentes tipos de criação, como o sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. E ela pode chegar a 35 quilos com 3 a 4 meses. E o seu rendimento de carcaça é de 45 a 50%. Então, nessa raça, o que dá para se destacar é que ela chega a um elevado peso em um determinado tempo relativamente curto. Então, o Dorper é outra raça. Ele é bem adaptado e resistente às variáveis de condição climática existentes no Brasil. Eles não apresentam exigências nutricionais elevadas, podem chegar também a 36 quilos com 3 a 4 meses, possuem um ganho médio diário de 160 a 200 gramas e eles têm ausência então de época ideal para reprodução. Então, em qualquer época eles vão estar reproduzindo e produzindo. O último exemplo seria então a Santenês, que ela é uma raça que apresenta rusticidade. Essa rusticidade está presente em todas as regiões, até mesmo nas regiões mais áridas. Ela possui um grande porte, as fêmeas elas são prolíferas e boas mães, e também elas têm a ausência de época ideal para a reprodução, mas elas acabam sendo influenciadas pelo fotoperíodo. Então agora, algumas características da carne ovina. Ela tem o seu diferencial, então ela tem um alto valor de mercado quando comparado às demais carnes, tornando então as negociações desse setor mais lucrativas. Ela apresenta uma carne saborosa, macia e suculenta, com alto valor nutricional e uma quantidade de 9,5% de lipídios. A sua proteína ela tem um elevado valor biológico, apresenta também vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e também as vitaminas hidrossolúveis do complexo B, além de ser fonte de minerais, principalmente do selênio. Bom, então referente à composição e análise sensorial, eu trouxe um artigo publicado na Revista Brasileira de Zootecnia em 2011, que ele é intitulado como Composição Centesimal e Análise Sensorial da Carne de Ovinos Morada Nova alimentados com dietas contendo melão em substituição ao milho. Então aqui é uma tabela, a tabela 3, que está no artigo, que ela é intitulada como Composição Centesimal do Músculo
semimembranosos de ovinos morada nova alimentados com dietas contendo melão em substituição ao milho. Esse músculo, então, ele é constituído como o músculo da parte de dentro dos membros posteriores. Então, ele apresentou umidade, matéria mineral, proteína e lipídios nos diferentes níveis de inclusão, de 0, 30, 60 e 100% da inclusão de melão em relação ao milho moído. Então, outros estudos apresentam que os valores médios é de 75% para a umidade, 19% para a proteína e 4% para a gordura e 11% para cinzas, então. E esses valores eles podem variar de acordo com a dieta, o peso do abate e o estado desses animais. Então, os resultados observados nessa tabela, eles foram da composição centesimal, eles foram próximos aos encontrados em demais literaturas, e isso faz então com que a carne ela seja de boa qualidade nutricional. Então, aqui na tabela 4, traz então os resultados da análise sensorial da carne de ovinos morada nova, alimentados com dieta contendo melão em substituição ao milho moído. E as variáveis analisadas foram odor, maciez, suculência, sabor e a avaliação global. Então, foram provadas por 10 avaliadores profissionais, então, sendo 5 homens e 5 mulheres, e todas elas chegaram então numa avaliação global de 5,08, 5,060, 5,05, 4,90, fazendo então com que a utilização do mamão na dieta ela não influenciou nas características sensoriais da carne, tendo então uma boa aceitabilidade, porque os valores encontrados eles não foram diferentes de outros valores encontrados na literatura, sendo então a análise sensorial próxima à análise sensorial da carne de animais que não estejam sendo alimentados então com a carne, com o melão. Em relação então aos produtos processados a partir da carne ovina, ele é pouco explorado, o aproveitamento tecnológico da carne de ovinos, e quando ele é realizado, na maioria das vezes, então, ele ocorre na forma artesanal. Nesse sentido, a elaboração desses produtos processados em embutidos, ela se constitui então como uma alternativa viável, porque ela permite o maior aproveitamento da carne desses animais e, consequentemente, aumentando a rentabilidade. Além disso, o processamento ele vai reduzir as características indesejáveis da carne dos animais velhos ou de descarte, como menor maciez, alto teor de gordura, odor e sabor intensos e indesejáveis. Essas são as minhas referências utilizadas para o seminário. E muito obrigado pela atenção.